Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Você sabia que Santa Catarina possui duas agências reguladoras? A AGESAN, que é a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento, e a AGESC, Agência Reguladora de Serviços Públicos. E vem aí mais uma, só que esta não coordenada pelo Estado de Santa Catarina, mas sim pela Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. É a ARES, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Bom, saneamento é uma tragédia aqui em Santa Catarina. Bom que tem tanta gente preocupada com o saneamento. Se estamos avançando, aí já são outros 500. Mas é uma tragédia em Santa Catarina a questão do saneamento. Por quê? Porque nós estamos abaixo da média nacional de cobertura de saneamento. E o papel das agências reguladoras no Estado, qual é? Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você em casa pode participar do programa no telefone 3216-2828. Também estamos na internet, conversas@tvcom.com.br. O programa também está no twitter.com/conversastvcom. Hoje estamos na companhia do advogado, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor na OAB, Ayrton César de Menezes. Também está aqui conosco o chefe do Departamento Administrativo e Financeiro na AGESC, Agência Reguladora de Serviços Públicos no Estado, João Vicente Scapim. O Conversas Cruzadas recebe também o empresário Divo Tirlone, presidente do Conselho da ACIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. E também está aqui conosco o diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, coordenada pela FECAM, Marcos Fei Probst. Muito obrigado, senhores, pela atenção de todos. Hoje, no Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, estamos no ar em nome do Residencial Mariá, em Campinas. Mais um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Fipasa, novo Uno, novo tudo. Venha conhecê-lo na Fipasa, a casa do Fiat. Natal Queires, use o seu cartão e concorra a 4 Unos e 1 Linea. Participe e Senge em defesa do profissional sempre. Bom, nós estamos na companhia do representante da AGESC, do representante da agência, agora coordenada pela FECAM, recentemente criada, e vai lembrar que nós fizemos o convite para os representantes da AGESAN, que seria a segunda agência reguladora em Santa Catarina, e aí a resposta que nós obtivemos foi a seguinte: 2 diretores estão viajando aqui pelo interior do estado e outros 2 diretores estão em Cancún, participando da Conferência do Clima. Lembra daquela COP, a COP que houve na Dinamarca, agora há pouco, Conferência Mundial do Clima, e agora acontece em Cancún a Conferência do Clima pela segunda vez, agora neste segundo semestre. Então, 2 diretores pelo interior do estado, 2 em Cancún, certamente vão trazer projetos maravilhosos na área de saneamento aqui em Santa Catarina. Bom, primeiro é o seguinte, João Vicente Scapim, a AGESC. Antes de perguntar o que faz a AGESC, o senhor acredita que a sociedade tem conhecimento da existência de uma agência reguladora de serviços públicos? O catarinense, ele tem conhecimento de que o Estado possui uma agência reguladora de serviços públicos? Boa noite, obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa noite. O catarinense não conhece, não sabe o que é agência reguladora, e o fato que explica isso são os nossos atendimentos na ouvidoria. A AGESC, ela, na sua criação, disponibilizou uma ouvidoria, que é justamente, não é uma ouvidoria para reclamar do serviço da AGESC, e sim para que seja atendido o cidadão numa reclamação que não foi atendida pelo concessionário de energia elétrica, o concessionário de saneamento. Então, os índices de atendimento na nossa ouvidoria são baixíssimos comparado a outros estados, como, por exemplo, Distrito Federal, que tem uma agência municipal e distrital, o Estado de São Paulo, que tem uma agência também, que a ouvidoria é a top de linha. Então, visto esses números, o cidadão catarinense não conhece e não sabe quais são as atividades que a agência reguladora pode fazer. Quais são os números da ouvidoria? Quantos chamados, mês, enfim? Comparando com o Ceará, da última vez que a gente esteve lá foi em 2008, o atendimento mensal era de 360 reclamações na área de energia elétrica. Isso mês? Mês, no Ceará. 360 atendimentos mês na parte de energia elétrica. No último mês foram registrados 2 atendimentos. Aqui? Aqui, e um foi um engano.
Então, desses dois, um foi engano. Um foi engano, na verdade, de procedimento. Na verdade, você precisa fazer uma reclamação primeiro na Celesc, não ser atendido dentro dos prazos normativos que a Celesc tem que atender, sendo que a Celesc não é a única concessionária do Estado, nós temos 5 concessionárias e 25 permissionários, então tem mais gente trabalhando com energia elétrica. Então, a pessoa precisa fazer seu atendimento, esse protocolo, na concessionária, para depois fazer a reclamação na agência reguladora por não ter sido atendido ou outros parâmetros de não atendimento. Né, esse programa, eu imagino que ele é muito importante porque a gente está prestando um serviço para a sociedade catarinense, né? Bom, agora, antes de falarmos o que faz a AGESC, eu queria entender o seguinte, bom, imagino que talvez o Estado esteja falhando na divulgação disso, né? Porque para as pessoas denunciarem, para as pessoas reclamarem, o cidadão em Xanxerê, o cidadão em Chapecó, o cidadão em Balneário Camboriú, em Garopaba, em Imbituba, em Florianópolis, São José, ele precisa saber que existe uma agência, né? Será que o Estado não falha na divulgação disso, de repente? Porque numa campanha pública, não sei se é de interesse do Estado divulgar a existência de uma agência. Porque se o cidadão não sabe que existe agência, ele não vai denunciar, né? Mas o dano sempre existe, caso não há um atendimento. E, na verdade, quando você tem um concessionário fazendo serviço, é o Estado que delegou para alguém fazer esse serviço em seu nome. Então, é a qualidade do Estado que está sendo prestado por um terceiro. Então, a agência reguladora é justamente de manter essa qualidade que o Estado deveria estar prestando serviço, ou o município ou a União. Existem diversas instâncias, né, que tem que ser tomado cuidado. Então, há o interesse que o cidadão conheça a agência reguladora, que saiba o que ela faz, quais são os seus direitos dentro do serviço prestado e como que ele pode usar a agência. E, recentemente, a gente teve uma diligência do Tribunal de Contas do Estado, em que ele reclamou justamente disso. Há uma necessidade de aumentar a divulgação da agência reguladora. Sim. Agora o seguinte, o que faz a agência reguladora de serviços públicos em Santa Catarina? Quais são os serviços que ela atende? Como é que funciona? Essa é a pergunta fundamental. Aonde o Estado ele delegou para alguém, por exemplo, nós temos o gás natural canalizado em Santa Catarina, fornecido pela SC Gás. Nós temos diversos concessionárias e distribuidores de energia no Estado. Nós temos várias empresas de saneamento, não temos só a Casan, temos várias empresas de saneamento. Quando um ente que tem esse poder delega para um privado para fazer, mediante existem instrumentos para fazer isso, ele coloca uma instituição chamada agência reguladora para servir de barreira no sentido de não ser vinculado aos interesses do Estado. O Estado tem que prestar o seu serviço, o ente privado que está fornecendo o serviço tem interesse no lucro, na lucratividade do serviço, e o cidadão tem que receber aquele serviço com qualidade. Então, para que não haja esse conflito de interesse, há necessidade de uma agência reguladora autônoma, com poder decisório, para fazer essa gestão desse tripé, que a gente chama de tripé regulatório. Bom, então aí a gente está falando de gás, SC Gás, estamos falando de energia elétrica. Todos os serviços que são prestados. De saneamento. Saneamento, portos, hidrovias, travessias, tudo isso era para ser serviços que um ente de governo ou de estados deveria estar fazendo e um privado está fazendo por eficiência, por economia, por ter mais conhecimento na área do que o próprio Estado poderia estar fazendo, né? Ele está fazendo de uma forma melhor. Pois é, então daqui a pouco eu vou te perguntar o seguinte, eu me estendi um pouquinho mais contigo na abertura para a gente ter conhecimento do que faz a AGESC para o telespectador também. E eu vou te perguntar daqui a pouco o seguinte, já vai pensando, hein? Qual é o resultado prático das ações da AGESC aqui em Santa Catarina? Empresário Dilvio Tirlone, presidente do Conselho da CIF, a Associação Comercial Industrial de Florianópolis. O catarinense não sabe que existe a AGESC. O contribuinte catarinense não sabe que existem as agências reguladoras, tanto a GESAM, que é uma agência do Estado, como a AGESC também. E o fato está comprovado nessa estatística aqui, onde foram recebidas 2 ligações no período de um mês, sendo que uma delas foi engano. O modelo é correto, hein? Isso chega a surpreendê-lo? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite, telespectador. As agências reguladoras, para o nosso público entender bem isso, vamos dizer o seguinte, na década de 80, a famosa Margaret Thatcher, quando resolveu privatizar parte das empresas inglesas, ela o fez privatizando, mas colocando um controle social, digamos assim, para que essas privatizações dessem certo. E então nasceu a agência reguladora. E ela nasce em razão do quê? Exatamente para proteger o consumidor.
e também para que o consumidor saiba quais são os seus deveres. Quer dizer, deveres e obrigações e direitos. Então, a agência reguladora nasce com essa intenção. No Brasil, temos várias agências federais, algumas delas até dando certo, outras nem tanto, porque o modelo, durante o governo Lula, quebrou-se um pouco a autonomia dessas agências e transformou-se essas agências em influência política. Isso é um desastre, porque as agências reguladoras, elas têm que ter absoluta autonomia. Então, por que o nosso sistema aqui no Estado, as nossas agências são desconhecidas? Porque elas passaram a ser um apêndice do Estado, é um órgão público. Como é que a AGESC, por exemplo, vamos falar na AGESC, que estamos aqui com o nosso representante, vai controlar a Casan? Se quem indica os membros, os diretores da AGESC, é o mesmo que indica o presidente da Casan e diretores. Então, aí já há um conflito. O modelo, ele não se encaixa. Ele já não se encaixa direito. Portanto, nós não temos como esperar da AGESC grandes atuações nesse setor. E eu diria mais ao nosso companheiro João Vicente, né, que a AGESC, ela independe de uma consulta de um usuário de serviço público. A AGESC poderia tomar a iniciativa, sim, por exemplo, de questionar a Casan sobre, por exemplo, uma taxa que tem aí agora, chamada taxa de sazonalidade. Sim. A AGESC teria se fosse uma empresa independente, uma organização independente, ela poderia perfeitamente questionar a Casan por que da taxa de sazonalidade. Porque ela está lá para defender o interesse da sociedade, e não do governo. E não do governo. Ela está lá para defender os interesses do usuário e também cobrar também os deveres do usuário, mas principalmente o usuário sempre paga. Então ela está lá para defender os interesses. Infelizmente, dado o fato de que a AGESC opera dessa forma, a AGESAN também opera dessa forma, nós não podemos, portanto, aguardar grandes intervenções e grandes resultados nesse modelo. Nós precisamos mudar o modelo. Eu até acho que, sim, pode ser uma autarquia, desde que essa autarquia venha com um modelo de gestão e um modelo de indicação de diretores em que o governador, ele não é quem indica. Ele pode até indicar as pessoas, mas essas pessoas passarão pela Assembleia Legislativa, aprovada em Assembleia Legislativa, com intervalos em que a gestão digamos, desse grupo que entra agora, ele vai até o segundo ano, pelo menos, do próximo governo, de tal maneira que não haja interferência política e as pessoas podem, os diretores e a própria agência possa, de fato, exercer o direito conforme prevê a lei. Muito bem. Até instantes o senhor explica também, além dos resultados da agência, como é que se dá a composição de seus integrantes? Se o modelo ele é paritário, se a composição da agência para respeitar uma Constituição paritária, metade indicada pelo Estado, metade indicada pela sociedade. Daqui a pouco a gente discute esta questão. Vem aí a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. Na verdade, já está entre nós, né? Ela está sendo constituída. E ela é organizada pela FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. Qual é a proposta? O que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento? Boa noite, Renato. É um projeto novo. É um projeto que eu acho que veio responder inúmeras das perguntas trazidas pelo Dilvo. É um projeto onde se buscou afastar os partidos políticos. É um projeto onde se busca criar uma estrutura técnica. As agências no estado de Santa Catarina, elas não funcionam. Não é porque o João não quer, mas é porque não há estrutura física, há somente cargos em comissão. Então nós não temos, param nos diretores e nós não temos uma estrutura física. Isso acontece tanto na GESAN, isso acontece tanto na AGESC. Recentemente houve um concurso público na AGESC, só que o salário de terceiro grau, R$ 1.200 reais. Eu pergunto, que estrutura de carreira você vai criar dentro de uma agência reguladora onde você vai pagar para um engenheiro sanitarista, engenheiro civil, R$ 1.200 reais de vencimento? Vai ser uma transição eterna, você não vai criar estrutura. Então são entidades que, com todo respeito e perdão, mas são mal concebidas, elas nascem numa concepção numa concepção errada. A FECAM, e esse projeto ele nasceu de dentro da FECAM, mas hoje ele não se mistura mais com a Federação dos Municípios. A ARES é uma autarquia
interfederativa, na modalidade de um consórcio público, com regime especial. Por quê? Porque seu conselho de regulação, que são 7 pessoas completamente desvinculadas do poder público e desvinculados dos prestadores de serviço, e na última semana nós tivemos a oportunidade de fazer a eleição desse conselho, para termos uma ideia, dos 7 integrantes, 2 deles, professor Afonso Veiga Filho, uma pessoa respeitadíssima na área do saneamento básico, desvinculado partidariamente, desvinculado dos prestadores. O outro nome, Gilberto Canali, simplesmente autoridade no Brasil de recursos hídricos. Então, é um projeto sério, é um projeto que está iniciando. Inclusive, nós temos como metas para o ano que vem nos aproximarmos muito da sociedade, e não é a sociedade que tem que vir até a agência que tem que ir até a sociedade, porque senão realmente vão ser, esse ano terão 2 chamados, ano que vem 3, em 2012 4, porque é a agência que tem que se fazer presente, é a agência que tem que detectar os problemas e o encontro da sociedade, que é para isso que ela foi concebida. Muito bem, é um modelo diferenciado esse, sem dúvida alguma. E o advogado Ayrton César de Medeiros, que representa neste debate a OAB... Ayrton César de Menezes, que representa a OAB neste debate. O senhor se surpreende com o que foi falado aqui? Qual é a reação do senhor ao ouvir essa fase inicial aqui do programa? Eu estou surpreso, porque realmente, mesmo a OAB, nós não tínhamos conhecimento. A Comissão de Defesa do Consumidor nunca ouviu falar nas agências estaduais, nunca se fez presente, nunca sequer foi convidada a participar ou sequer conhecer as agências, né? Diferentemente das agências federais, que foram criadas principalmente após a Constituição de 88, né, dita Constituição Cidadã, quando houve as grandes privatizações, foi criada, por exemplo, a Anatel, todo mundo conhece, a ANS de saúde, todo mundo conhece, a ANAC, ANEL, ANEL, né, de energia elétrica, e que se fazem, como disse o colega, que se fazem presentes, né? Ou seja, a ANS vem e diz assim, as regras do sistema de saúde hoje privadas são essas. Antes da ANS, por exemplo, você tinha uma feira livre, ou seja, as operadoras de planos de saúde, elas vendiam o que o consumidor poderia pagar. Se era um dia de internação, se era um dia de cirurgia, se era um exame, 2, 3. Com a vinda da ANS, que botou as regras no jogo, isso em 1996, veio uma lei federal que próprio criou a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde. Então ela começou a vir de encontro ao consumidor, e é isso que interessa, né, e trouxe regras ao sistema, praticamente pulverizou as agências, as operadoras de plano de saúde, e se resumiu a 7, 8 operadoras grandes hoje no país. Nós temos centenas, né, que a vinda da agência fez com que pulverizasse, ou seja, hoje não há mais limite de internação, hoje não há mais limite de exames, hoje não há mais um limite de, um dia na UTI, essa cirurgia pode, essa não pode, ou seja, você contratou um plano de saúde, seja ele um plano básico, ou seja ele o plano mais executivo que tiver, você vai ter garantia de 365 dias por ano de internação, garantia a todos os exames, e assim vai acessos a todas as cirurgias. Quer dizer, na saúde, aí nós temos talvez um aspecto positivo. A ANS sim. A ANS sim, não dá para falar o mesmo da Anatel. Olha, eu acho que a Anatel melhorou muito hoje a sua atuação. O consumidor hoje, né, que sabe usar o seu meio de comunicação principal com a própria Anatel, que é o telefone, né, através do 0800, ou da internet através de um e-mail, hoje a gente tem notícias que um simples e-mail para a Anatel tem resolvido muita coisa, muitos problemas pequenos, que isso aí a Anatel não vai nem dar bola. Passa um e-mail para a Anatel e veja o que vai acontecer. Eu mesmo já tive experiência com isso, de passar um e-mail para a Anatel, algo administrativo que eu não conseguia resolver com uma operadora de celular, né? E em questão de 48 horas estava completamente sanado através de um único e-mail, e simples. Eu acho que a própria Anatel, nesses anos, ela vem melhorando bastante a situação. E o que o doutor Ayrton está dizendo, até indo ao encontro das palavras dele, essa é uma das funções das agências reguladoras de saneamento. Então, a ARES, o início da estruturação dela começou em setembro. Você vê, 3 meses nós temos já uma norma engatilhada para consulta pública no que toca a padrões mínimos de qualidade de prestação de serviço em abastecimento de água e esgotamento sanitário. Lembrando, o saneamento envolve também resíduos sólidos. Sim. Então, há um outro campo aqui imenso de atuação das agências reguladoras, mas eu acho que o foco agora é mais
no que toca água e esgoto. Então, nós, ainda em dezembro, nós abriremos uma consulta pública, dando a maior transparência, a maior comunicação junto à sociedade, da primeira norma reguladora, que é justamente nessa linha da ANS, do que de regularizar o setor, impor normas, impor condicionantes, que as agências reguladoras vêm e vão dizer, olha, a prestação de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem que ser prestada nesses parâmetros, nessas condições. Bom, eu preciso ir para o intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta para responder perguntas dos telespectadores e também para saber os resultados práticos da ação da GESC aqui em Santa Catarina. Até já. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Você sabia que aqui em Santa Catarina existem duas agências reguladoras, a AGESC, que é a Agência Reguladora de Serviços Públicos, e a AGESAN, que atua na área de saneamento? Você sabia? O dado aqui é estarrecedor e foi dito pelo chefe do Departamento Administrativo e Financeiro da AGESC, o João Vicente Scapim, que está aqui conosco, e agradeço mais uma vez a tua presença. No Ceará, na agência reguladora no Ceará, por mês, na área de energia apenas, eles recebem 360 ligações. Aqui em Santa Catarina, por mês, no último mês, foram 2 ligações, sendo que uma delas foi engano. Quer dizer, a sociedade não sabe que existe a Agência Reguladora de Serviços Públicos, tampouco a AGESAN na área de saneamento. João Vicente Scapim, qual é o resultado prático do trabalho da GESC? Quais são as conquistas para a sociedade? Bom, eu vou precisar pegar um exemplo. O exemplo é a Celesc. A atuação da agência reguladora na sua fiscalização, tanto na parte de geração de energia elétrica quanto na distribuição, que é onde chega para o consumidor, ela tem um foco muito forte na correção e melhoria do serviço. Então, hoje a gente tem a Celesc como uma das melhores prestadoras de serviço de energia elétrica. Isso faz com que a Celesc tenha menos reclamações. Não justifica o cidadão não saber como usar o recurso da agência reguladora. E aí vale uma ressalva. A agência reguladora não é órgão de defesa do consumidor. É um órgão de intermediação entre um poder concedente, um concessionário e o consumidor. Então, ele não faz a defesa de um ente, que é o consumidor. Isso tem PROCON. Ele faz a intermediação. Então, quando a gente faz as fiscalizações, caso de energia elétrica, vou pegar os dados, isso atualizado agora em julho de 2010. Nós temos em operação 165 empreendimentos de energia elétrica, geradores de energia elétrica, PCH, CGH, eólicas, usinas termoelétricas. O que a GESC faz? Ela acompanha desde a fase de projetos, para ver se o projeto está correto, se aquilo que foi aprovado na ANEEL está saindo do papel da maneira correta, se o cronograma está certo, porque existe uma demanda na ponta para energia elétrica daqui a tantos anos. Então, esses 165 empreendimentos de geração são fiscalizados todos os anos pela agência, fora os que estão em construção e em outorga. Então, a ação é primeiramente educativa da agência reguladora e por uma consequência da não educação, é uma penalidade, uma multa ou um auto de infração em que um empreendedor, um concessionário vai ter que arcar, e isso não é barato para o empreendedor. Às vezes, não vale a pena ele arriscar em cometer o erro e pagar a multa, vendo, no caso, num varejo ali, se vale a pena, do outro lado não. Sim, sim. A GESC tem hoje quantos funcionários? A GESC tem autorizado, para assumir os cargos, tem autorizado 43 postos de trabalho. São 35 nível superior e o resto é nível técnico. Pessoal que não faz... Já contratados isso? Não está sendo contratado, quer dizer, já foram chamados os 43, são 43, só que o ciclo é muito elevado. Por quê? A gente entrou com um plano para mudar o plano de cargos e salários da AGESC, que foi aprovado em 2008. Esse plano, a gente viu que ele estava defasado. Havia necessidade de compatibilizar o salário da pessoa que vai fazer a fiscalização com o profissional de mercado. Infelizmente, essa medida provisória não foi aprovada. Foi aprovada pelo Executivo, no Legislativo não foi aprovado. A mesma medida provisória extraía alguns serviços da agência reguladora, como, por exemplo, saneamento. Hoje a gente tem 2 agências estaduais, a AGESAN e a GESC. A GESC está habilitada para trabalhar e está trabalhando. Aumentava o número de conselheiros, porque hoje nós temos 3 conselheiros, e é humanamente impossível, não é nem capacidade técnica, é a capacidade produtiva de tantos processos só na parte de energia elétrica, e a gente também fiscaliza gás natural canalizado, temos convênios com a ANP,
Então, são tantos processos que a quantidade de conselheiros para fazer essa instância de deliberação não é suficiente. Uma dúvida. Bom, a AGESC, ela tem um instrumento de conselho, tem um conselho que decide se vai punir, se não vai punir a empresa, alguma coisa assim? Existe, o rito processual, né? A pessoa que vai a campo fazer fiscalização, ela tem um termo de notificação. Esse termo de notificação, ele visa corrigir alguma coisa. Caso não haja o atendimento desse termo de notificação, isso pode virar um auto de infração, e aí a primeira instância de recurso é o Conselho Superior da AGESC. Tá, e aí quem é que faz parte desse conselho? Hoje ninguém. Nós não temos conselheiros na AGESC. Sim, mas quem é que decide se os processos estão parados. Havia 2 conselheiros que findaram os mandatos agora em 2010 e o único conselheiro que restou acabou assumindo uma diretoria numa Secretaria de Estado e se desligou da AGESC. Tá, mas no caso é o seguinte, o senhor estava me passando aqui os resultados, enfim e tal. Bom, mas no caso de uma fiscalização, de uma PCH que está sendo construída no interior do Estado e tal, aí vocês apontam que tem uma irregularidade. Aí vai lá esse ato de infração, ele vai pelo rito processual para o Conselho. Mas como não existe Conselho, o que vai direto para a ANEEL. Vai direto para a ANEEL. Quem julga é a ANEEL. Quem julga é a ANEEL. Hoje a agência do Estado, a AGESC, ela é delegada da ANEEL para fiscalização de energia elétrica, geração, distribuição e agora a fiscalização financeira. Então a parte de tarifas e taxas vai ser a AGESC que vai fazer essa fiscalização. Na verdade, há uma certa... O Estado, digamos assim, ele se apressou e montou essas 2 agências que, na verdade, são supridas de certa maneira, pelas agências federais. Sim. E eu queria trazer aqui à baila, já que nós estamos aqui em Florianópolis, em região metropolitana, a questão da água e do saneamento. Porque, na verdade, isso tudo é muito novo, Renato. Sim. Essas questões todas são novas. Não as agências em si, que começaram lá em 96, lá durante o governo ainda de Fernando Henrique, mas a questão formal, legal, começa recentemente, pelo menos na questão da água e do saneamento, quando nasce uma lei federal de número 11.445, de janeiro de 2007, essa lei, ela trouxe os chamados marcos regulatórios para a questão do saneamento básico, que não é só água e saneamento, é drenagem e lixo também. Mas só que agora, mais recentemente, veio a 12.305, cuidando do lixo também, especificamente. Mas tudo bem. Nessa lei 11.445, para que o nosso telespectador entenda bem este processo, ela veio dizendo o seguinte: agora existem os marcos regulatórios. E dentre esses marcos regulatórios, ela pregou a presença da agência reguladora. Por quê? Porque agora, vamos pegar a Casan. A Casan operava independente, ela quase que não dava nem não era subordinada a ninguém. Agora a Casan, ela passa pela 11.445 e no nosso caso municipal, pela 74, que é uma lei municipal, ela passa a se subordinar ao interesse social. E o que é o interesse social? Primeiro, é o poder concedente, obviamente, que é o município. Segundo, essa lei municipal criou, por recomendação da lei federal, o Conselho Municipal de Saneamento. E ao lado do Conselho, diz lá que precisamos de uma agência reguladora. Agora, municipal. Não. Aí podemos até ter. Aí podemos até ter. Mas veja que interessante. O município não precisa necessariamente ter a sua agência. Ele pode contratar a agência. Nós podemos lá contratar a Ares, por exemplo. Ou firmar um convênio, alguma coisa? Lei, tem que ter lei delegando serviço. Contratado no sentido de estar em contrato. De estar em contrato, quer dizer, eu vou contratar a Ares, por exemplo, e nós vamos determinar pelas leis federais e municipal que existe o que a Ares vai fazer na área, digamos, da água e do saneamento. Né? As obrigações e os deveres e direitos do consumidor, mas também as obrigações do concessionário. Também as obrigações do concessionário. Através de um negócio chamado contrato de programa. O contrato de programa é, digamos assim, um instrumento que liga o poder concedente à operadora. E no meio, fazendo o controle desse contrato, aparece então a agência reguladora. Hoje a gente vive uma instabilidade, né? A gente vive uma instabilidade. Hoje estava lendo no jornal, no final de semana, o prefeito de Florianópolis, que renovou o contrato de concessão com a Casan. Não é contrato, é convênio.
que a lei considera um instrumento precário. Tá, mas então é o seguinte, Florianópolis renovou o convênio com a Casan. Mas hoje, já no final de semana, o prefeito já tinha uma declaração no jornal, se não estou enganado, isso mesmo. No Diário Catarina, na coluna do Roberto Azevedo, dando conta de que Florianópolis e São José representam 20%... Um pouco mais até. Do orçamento, pouco mais de 20% do orçamento da Casan. Isso. Já estariam ameaçando cair fora. Quer dizer, a gente vive numa situação de instabilidade. Renato, é aqui que entra a agência reguladora. A agência reguladora ela é o grande... equilíbrio do sistema, né? O sistema, o usuário lá na ponta consumindo o produto, o titular de serviço, no caso o município, e o prestador, no caso Florianópolis, a Casan. A agência reguladora acaba equacionar esses interesses, nem puxar demais para o usuário, nem puxar para o município, nem puxar para a concessionária. No caso aqui uma concessionária estadual, ela tem que manter o equilíbrio. E aqui a agência reguladora, inclusive, vamos supor que em Florianópolis houvesse um contrato de programa completamente irregular. Aqui a concessionária, ela, no caso específico, ela protegeria os interesses da própria Casan. Porque ela diria, olha, não, há um contrato, e não é por uma questão de uma conjuntura política ou partidária ou qualquer outra situação, ou seja, que não seja decorrência de um fato de quebra de contrato, esse contrato tem que permanecer vigente, válido e ser cumprido dentro do prazo de 20, 30, não sei quantos anos for fixado aqui. Então, esse é o grande papel da agência reguladora, ele é o grande instrumento de equacionamento dessas forças existentes. Qual é o cenário hoje que existe em Santa Catarina? A concessionária estadual ela está abrangida simplesmente por convênios com os municípios. E convênio é um instrumento muito precário. Convênio é um instrumento que eu posso facilmente rescindi-lo, porque não há obrigações de parte a parte. Obrigações. Então, por isso que a concessionária estadual ela vem gradativamente perdendo essas concessões. Por quê? Primeiro que não são concessões de direito, simplesmente de fato, e segundo que os instrumentos jurídicos de formalização são muito simples, muito precários. Por isso que há que se celebrar contrato de programa em cada um dos municípios de Santa Catarina. Eu só queria um intervalo comercial. Mas então, no começo, eu queria dar uma informação interessante para o nosso público. Por questão de ordem, voltaremos com essa informação. Eu queria dar essa informação. E daqui a pouco nós já voltaremos com as perguntas aqui do Edivaldo, no Jardim Atlântico, Giancarlo, aqui em Florianópolis, e o Cleidiamar Aparecida Furlaneto, que é mestre em serviço social pela UFSC. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Muito interessante o nosso papo hoje aqui, porque a gente está tomando conhecimento que existem em Santa Catarina duas agências reguladoras. A AGESAN, que é a Agência de Saneamento, e a outra é a AGESC, Agência Reguladora de Serviços Públicos. O detalhe é que a sociedade não tem um mínimo conhecimento do funcionamento destas agências. Para você ter uma ideia, a AGESC recebeu 2 telefonemas neste mês passado agora na sua ouvidoria, sendo que um deles era engano. E esse é o nosso assunto hoje. Nós fizemos o convite também para a AGESAN, Agência Catarinense de Saneamento, para estarem presentes aqui, os seus diretores. 2 deles estão em viagem pelo interior e outros 2 estão em viagem internacional, em Cancún, participando da Conferência do Clima, certamente para trazer projetos maravilhosos aqui para Santa Catarina. Bom, Gil, o senhor havia pedido a palavra, daqui a pouco já tem aqui outras manifestações. Exato, eu queria, dentro desse debate que nós estamos fazendo aqui, eu queria trazer um exemplo muito exitoso do modelo sobre água e saneamento, que é Joinville. Surpreendente até, porque o governador Luiz Henrique, quando foi prefeito, ele rompeu com a Casan. E outra curiosidade, o próprio Colombo, que é o atual governador, o futuro governador, também em Lages, foi durante a gestão dele que ele rompeu com a Casan. Foi presidente da Casan, né? E ele foi presidente da Casan. Mas Joinville, quando rompeu com a Casan, fez a coisa certa. Criou a sua empresa de economia mista, chamada Águas de Joinville, e simultaneamente criou a AMAI, a Agência Municipal de Águas e Esgoto. E tomaram o cuidado de fazer com que a AMAI, ainda que uma autarquia municipal, ela não coincidisse os mandatos, e o próprio presidente não coincidisse mandatos com o prefeito. Sim, perfeito. Então, a coisa lá está funcionando muito bem.
é um exemplo a ser seguido. Eu até recomendo aos nossos companheiros que deem uma lida, observem o que está acontecendo em Joinville, porque é um exemplo a ser seguido, em termos de operadora e em termos de agência reguladora. Então lá está funcionando muito bem. Eu gostaria muito de ver este modelo aqui na nossa região. Gostaria muito de ver. Se bem que aqui na nossa região nós temos até que tomar... Esse modelo, Dilvo, se puderes até... A AMAI hoje, em Santa Catarina, é a única agência estruturada, né? E realmente ela não desempenha as suas atribuições como um todo. Por quê? Porque ainda não é a AMAI que define a tarifa de água e esgoto. Ainda continua sendo o prefeito municipal. Ela aprova. Ela recomenda e o prefeito municipal, mediante decreto, aprova. Referendo. E a legislação é clara em estabelecer a expressão define tarifa, ou seja, como no ANEEL. É a ANEEL que define ponto, não é o presidente da República. Sim, perfeito. O problema da agência municipal, Divo, e tu tens inteira razão, Joinville é um município que funciona muito bem, a AMAI tem uma estrutura, e realmente há pessoas extremamente capacitadas lá. Existe somente um problema nas agências municipais de regulação, e é esse tipo de problema que a FECAM, quando criou esse projeto aqui dessa agência intermunicipal, que hoje 40 municípios fazem parte, que tentou fugir da relação de amor e ódio. O que é essa relação de amor e ódio? Quando o atual dirigente da AMAI foi nomeado no governo anterior, tá, com mandatos não coincidentes, havia uma relação do quê? Uma relação de amor. De amor. Mudou o partido, mudou o governo, há uma relação de ódio. E tanto a relação de amor quanto a relação de ódio, elas são prejudiciais no que toca à regulação. Porque há que se ter o equilíbrio aqui, há que se ter tecnicidade, razoabilidade, coerência. Na relação de amor, há uma tendência o quê? De os problemas não aparecerem. Numa relação de ódio, há o quê? Um descompasso da agência reguladora ou do Poder Executivo, um tentando obstar os trabalhos do outro. E aí a questão técnica fica em segundo plano e entra no cenário o viés político-partidário, e é esse modelo que nós tentamos fugir, e é esse modelo que hoje impera nas agências estaduais. Bom, a primeira coisa, né? A primeira coisa é colocar o interesse público acima do interesse pessoal, interesse partidário, interesse privado e vontade de resolver o problema. Claro. A primeira questão é essa, né? A primeira questão é essa, querer resolver o problema. Eu preciso atender o nosso telespectador, o debate está livre. E aqui, Cleide Amara Aparecida Furlaneto, mestre em Serviço Social na UFSC, manda a nossa pergunta aqui, dizendo assim: sobre a GESC, mesmo sendo um órgão novo, deveria estar mais estruturada a agência, visto que ao colocá-la como agência autônoma, deveria ter outra configuração. Atualmente, a maioria absoluta dos servidores são comissionados e indicações políticas. Houve um concurso público em 2008 e os profissionais aprovados até hoje não foram chamados. Eu sou um deles, está dizendo aqui o Cláudio Omar. Eu acho que, Cláudio Omar, você está com a informação atrasada. Primeiro, a agência não é nova. A agência a lei dela é de 2005 e efetivamente seu funcionamento começa em 2007, com a estruturação desde a fiscalização do gás canalizado com a energia elétrica. Hoje nós temos 43 cargos, são 33 técnicos efetivados do concurso público e somente hoje nós temos 6 comissionados. Então, não é uma informação verídica. Então, a maioria é concursada. A maioria é concursada. Então, aqui é o seguinte, aqui então está um ruído aqui na informação. João Paulo. Eu acho que ele quis dizer o seguinte: no momento só tem comissionados. Não, negativo. Não, eu tenho 33 técnicos trabalhando. Já estão trabalhando? Era porque aqui o João Paulo... eu entendi ainda há pouco que eles estavam para ser contratados. Não, aqui o João Paulo constante. Martins... Só que entra, sai, mas eu tenho pessoal lá funcionando. Começou quando essa contratação? 2009. 2009. Agora, foi feito concurso em 2009. Eu entendi diferente. Agora, João... Acho que ele entendeu da mesma maneira. Sim. Aqui, João... ele está na fila, está ansioso. Depois aqui está na fila o João Paulo Martins. Diz o seguinte: dos 43 chamados, diz que não é verdade, porque desde janeiro de 2009 eles não chamam mais os aprovados, cargos nunca assumidos. Então, dos 43, 30 e... Hoje nós temos 33, nós sempre estamos mirando no 43. Mas o salário não compensa, as pessoas passam em outros concursos. Ninguém põe na cabeça quando sai da faculdade, eu vou trabalhar na agência reguladora. O pessoal pensa em trabalhar no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa. Pensa no melhor salário. Então passou no concurso e no próximo falou concurso aqui 1.200? Foi o Marcos que falou? Em nível superior? Nível superior, 1.200? Para ter um contraponto na agência reguladora, nesse projeto aqui, dessa agência intermunicipal, o mesmo cargo que eu acho que analista lá, o nosso analista, vencimento inicial é R$ 5.200.
É muito dinheiro? Não. É pouco também? Mas não. É um valor onde você consegue ter pessoas com qualificação que podem pensar em seguir uma carreira dentro da agência reguladora, porque regulação se pressupõe o quê? Que você tem pessoas extremamente qualificadas. E aí você precisa remunerar bem, de uma forma justa. Com o mercado. Sim, aqui o Edivaldo no Jardim Atlântico, obrigado Edivaldo pela gentileza aqui, ele parabeniza o programa, assim como se discute a cobrança da assinatura básica para telefone, porque não se discute também a taxa de consumo mínimo de água? Porque hoje você é obrigado a pagar uma taxa mínima de consumo, mesmo que não tenha consumido nada. Aliás, é Renato, assim que funciona? Só uma dúvida aqui é o seguinte, se o cidadão vai viajar, fica 6 meses fora, não está consumindo nada, ele tem que pagar... Paga o mínimo. Paga o mínimo. Paga o mínimo. É isso. Não, Isso é legal. É legal. O Renato, todas essas tarifações, por exemplo, eu estou com a tabela da Casan aqui, que é um grande parâmetro para o estado de Santa Catarina, né, a principal concessionária, e eu acho que a concessionária, o governo do Raimundo Colombo tem uma missão muito importante do que? De estruturar e dar vida à concessionária estadual. A Casan é uma entidade muito importante para cada um dos nossos catarinenses, mas precisa de sérias alterações, sérias mexidas dentro da sua estrutura, começando pelo corte de alguns cargos, geralmente os de livre nomeação e exoneração, né? Privilegiar a equipe técnica, mas, por exemplo, a tarifa mínima residencial até 10 metros cúbicos da Casan é 24,47. Esse valor é fixo. Então, se você consumir ou não consumir, você paga. E, na verdade, ele tem essa tarifa mínima ela tem dois viés. O primeiro deles, o quê? Há um sistema, né, pronto, há um custo para manter esse sistema e você consumindo ou não consumindo, a concessionária tem esse custo. E a segunda questão, e aqui quem nos traz isso são os engenheiros sanitaristas, eu estou me socorrendo deles, de que esse consumo mínimo geralmente é aquela quantidade de água que os estudos apontam como uma quantidade mínima para uma família de 4 habitantes sobreviver dentro de questões de higiene. A gente não pode esquecer que água envolve saúde pública. Então, não só é importante que você crie uma tarifa justa, mas também você permita que todos tenham acesso a uma água e com qualidade. Bom, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco o Anderson Nazário, se não estou enganado, é procurador do município de Biguaçu. Um abraço para o Nazário. Conheço, e daqui a pouco o Giancarlo também em Florianópolis. Agora o intervalo. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e o papel das agências reguladoras aqui de Santa Catarina. Sim, elas existem. As agências reguladoras de Santa Catarina, mesmo que você não tenha conhecimento, elas existem. Nós temos a AGESAN, que é a Agência de Saneamento, e a AGESC, que é a Agência de Serviços Públicos. O Anderson Nazário, pelo Twitter, ele é o procurador do município de Biguaçu, e há pouco se criticou a questão da insegurança, da falta de solidez, né, do convênio, né? Certo. E o Anderson Nazário está dizendo o seguinte: por convênio, o prefeito Castelo obteve 54 milhões para Biguaçu. Estamos fazendo plano de saneamento para assinar contrato de programa. 54 milhões, 9 foram em espécie para construção de hospital com 130 leitos e 45 milhões em obras em 5 anos. É o que diz aqui o Anderson Nazário. Obrigado, Anderson, pela sua atenção aqui conosco. O Giancarlo, ouvindo sobre a AGESC, ficou na dúvida: a quem a AGESC protege? Aos usuários dos serviços que devem ser regulados ou o governo? Qual é a neutralidade dos reguladores, se esses são comissionados, indicações pelo próprio governo? Bom, há pouco o João Vicente Escapim, que está aqui conosco, já disse que lá estão mais concursados do que comissionados. Bom... Poderia responder essa pergunta, porque isso é o ponto fundamental. A AGESC não defende lado, ela defende a equação. O contrato que foi assinado entre um prestador de serviço e um concessionário, o Estado concedente e um concessionário, esse sim tem que ser regulado. Se o contrato foi mal redigido, se ele não está equilibrado, essa é a função da agência reguladora, de justamente balancear esse contrato para que não exista prejuízo nem para o concedente, nem para o concessionário, para o consumidor. Um fato é o contrato de concessão gás natural canalizado de Santa Catarina. Uhum. Ele foi assinado surgiu em 94, foi assinado em 94, efetivamente, e a agência sofreu em 2005. Depois de um projeto em 2008, a AGESC constatou: esse contrato não está equilibrado. Hoje, existe desfavorável para o consumidor, principalmente os grandes consumidores. A indústria cerâmica está sempre no vermelho e a SC Gás
por mérito ou não, mas o contrato não está equilibrado. Então, esse é o papel da agência, em fazer com que esse equilíbrio seja mantido. Concessionário, consumidor e poder concedente. Agora, Dilvo, por teu espanto aqui, agora estou me lembrando um negócio aqui. Nós fizemos há um tempo atrás um programa sobre as agências reguladoras. E alguém me apresentou um dado, o texto original do projeto, da criação da... Arcom. A primeira agência do Estado? Não, ou era a GESC ou era a GESAM. Eu acho até que era a GESAM. Aqui no Estado? Aqui no Estado. Não, eu acho que é uma da época do governo do Espírito Santo. Não, estou falando agora. Recente. Não, estou falando recente. Ou era da GESC ou da GESAM. Recente. E é o seguinte, o projeto original, ele constava o seguinte, que os diretores da GESAM, que eles deveriam ter notório saber científico na área e passar por sabatina e tal. Esse artigo do projeto foi retirado. Por quem? Pelos parlamentares. Quer dizer, isso é uma derrota da sociedade, né? Quer dizer, esse artigo que constava que o diretor... Não me interessa saber quem é o diretor agora aqui, mas o seguinte, que o diretor, o artigo que constava que o diretor deveria ter notório saber específico na área e experiência no setor, quer dizer, esse artigo foi retirado para quê? Para fazer o arranjo político. Quer dizer, isso é derrota da sociedade. É o efeito tiririca, é isso? Pois é, não sei, mas isso é uma derrota da sociedade. Mas isso é comum acontecer, não é? Ilibada conduta, notório saber, mesmo que conste da lei, às vezes... Subjetivo também. É muito subjetivo, não é? Sim. É muito subjetivo. O que eu acho fundamental... Se você consta no setor de energia, que seja alguém do setor... Se você consta no setor de telecomunicações, que seja alguém do setor, né? Nós tivemos até uma experiência... Mais acertada. Você citou ainda há pouco... Criaram o conceito de analfabeto funcional, né? Analfabeto, né? Não, tem o absoluto funcional, daqui a pouco, né? Vamos criando outros adjetivos, né? Mas ainda há pouco você citou o prefeito Dário Berger, que teria dito que se ele não fosse atendido com os seus interesses na Casan, ele poderia se rebelar e levar São José junto e romper com a Casan. Então, eu diria o seguinte, aí está um exemplo claro de que nós precisamos ter um foco aí. Ou o prefeito está focado na resolução dos interesses maiores dos usuários da Casan, ou dos usuários de água e esgoto, ou ele está focado num outro sentido de atendimento ao interesse político. Isso é a dicotomia que existe nos nossos políticos, não é verdade? Ainda que a intenção seja boa, mas o efeito é sempre muito ruim para a sociedade quando se coloca os interesses políticos acima dos interesses dos usuários. O saneamento de Florianópolis está bacana, viu? Eu acompanhei, Renato. Tem contratos, tem metas, né? Agora, na verdade, o município está buscando essa celebração do contrato com a concessionária estadual em cima das metas trazidas pelo Plano Municipal de Saneamento. Sim. Eu participei de algumas audiências, achei interessante, bacana. É claro que na vida tudo tem que ser aperfeiçoado, né? Um eterno aperfeiçoamento, mas... Pessoal, nós estamos sobre a hora mesmo. Muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau. Pô, Gil, eu pensei que...